Abubacar oferecido para o Atlético Mineiro. Quero te contar sobre Léo Duarte, que deu suas primeiras palavras como reforço do Galo. Lianco de saída no Galo. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Acionando Paulo Azeredo, notícias do Galo aqui na TBB. Boa noite, Azeredo. Tudo bem, Cirilo? Abraço pra você, nosso querido Edu Panzi, também quem tá ligado com a gente aqui na turma do bate-bola neste sabadão, no sábado à noite. Bom, Cirilo, o sábado foi de trabalho hoje pela manhã na cidade do Galo. Os jogadores trabalharam em um período neste sábado e o domingo será de folga. Primeira semana, Cirilo, de trabalho visando o retorno do Atlético lá na frente, no dia 21 de julho, jogo já marcado pela CBF na tabela, 7h30 da noite contra o Bahia na Arena MRV, Cirilo. E nessa primeira semana, nós tivemos aí basicamente os exames, os 2 primeiros dias, depois trabalhos mais táticos, técnicos e também físicos. Por exemplo, na parte de 2 períodos, sempre o grupo dividido, né? Então quem trabalhava fisicamente pela manhã, à tarde trabalhava mais com bola e vice-versa. Assim aconteceu nesta primeira semana de trabalho do técnico Eduardo Domingues, juntamente com sua comissão técnica. E aí na quinta-feira, nós já trouxemos aqui a informação da Itatiaia, inclusive transmitimos, né, o treinamento no YouTube, no @Itatiaia Esporte. Nós tivemos as portas abertas para os jornalistas na cidade do Galo. E conversamos com os atletas. E vamos trazer aqui o Coelho, né? Coelho que finalizou aí esse período pré-copa, jogando mais como um ala bem aberto, chegou a jogar até como atacante em alguns momentos, que é a posição dele, mas ele fala inicialmente deste retorno e dos trabalhos também nesta semana na cidade do Galo. Fala, Coelho! Não, a gente conseguiu descansar, foi um primeiro semestre muito forte, muito intenso, mas voltamos bem, graças a Deus, sem nenhum problema, todo mundo trabalhando, buscando aprimorar a parte física nesse primeiro momento da pré-temporada. E nada, depois ir trabalhando em transcurso dos dias da semana, porque a gente tem muito tempo, né, daqui para o final da Copa, para o começo do campeonato. Então, nada, sabemos que temos tempo para trabalhar muito, tudo que a gente tem que trabalhar até a data que chegar. Coelho, queria que você falasse também sobre a questão de reforços. Por enquanto, o Atlético anunciou oficialmente o Léo Duarte, né, para a zaga. Mas mais reforços podem chegar, inclusive para a sua posição, para o seu setor, que é o ataque. Como é que você vê o Atlético aí no mercado, ainda em busca de reforços? Não, bem, sempre uma competência sádia ali dentro do grupo, porque a gente sabe que tem que buscar o melhor para a equipe, para o clube. Então nada, a gente por enquanto só chegou o Léo, foi muito bem-vindo, acredito que vão chegar mais. Então nada, fico feliz porque a gente dentro do grupo estamos fazendo um trabalho bom, queremos fazer uma boa pré-temporada para que a gente chegue da melhor forma para esse segundo semestre. Muito bem, esse então, Coelho com a gente aqui na turma do Bate-Bola, Cirilo. E antes de passar para você de novo, o comando da turma do Bate-Bola, uma informação que acabamos de apurar aqui, junto com o Rômulo Giacomin, do site da Itatiaia, inicialmente divulgada pelos companheiros do site No Ataque. Nós confirmamos essa informação e aprofundamos o seguinte: o zagueiro Rômulo tem um contrato de empréstimo se encerrando agora, essa semana, com o Sporting de Portugal, está retornando, o Sporting não ficou com o jogador, e deve ser integrado ao elenco do Atlético para cumprir o seu contrato, né? Já que ele tem contrato com o Galo até o final do ano que vem. Mas o Atlético já informou, 7h da noite agora, o sinalzinho da Itatiaia, que está buscando um negócio bom de mercado, tanto para o clube quanto para ele. E a informação que a gente tem, repito, apurada inicialmente pelos companheiros do ataque, mas podemos aprofundar aqui no seguinte questão. O Rômulo tem conversas iniciais com o Santa Clara, também lá de Portugal, que tem como homem forte lá no futebol Bruno Vicentim, né, que já passou aqui pelo futebol mineiro, mas ainda conversas iniciais, não tem nada acertado do Rômulo com o Santa Clara. Pode ser, e aí a nossa informação de hoje, que esta semana tenhamos novidades, mas por enquanto, conversas iniciais para que o atleta vá ou por empréstimo, em definitivo, a gente não conseguiu apurar certamente, mas pode pintar um negócio com o Santa Clara de Portugal, viu, Cirilo? Viu, Paulo Azeredo, seguir acompanhando essa situação. Ouvimos o Coelho, Edu Panzi, ataque do Galo precisa melhorar bem pro segundo semestre, né? Demais, precisa demais. O Coelho que tem jogado como um ala, né? Pelo lado direito do Atlético, ele é um jogador importante nesse sistema ofensivo, mas que tem sido um atleta muito importante também no jogo defensivo do Galo, mas precisa melhorar. Acho que em peças, evidentemente,
Seria interessante que o Atlético conseguisse algum negócio de oportunidade, como o clube fala, né? Antes de reestrear no Campeonato Brasileiro, principalmente para esse setor ofensivo também. Já trouxe o Léo Duarte para o sistema defensivo, também acho que precisa de mais gente. Até acho que poderia dar oportunidades para o Vitão, por exemplo, da base, né? O Atlético fala muito em base, mas precisa dar oportunidade para os moleques, né? Não adianta só falar e dizer que o trabalho está sendo bem feito, que há uma reformulação e o investimento está sendo feito mesmo. E base é investimento, não é custo. Mas essa turma precisa ter minutos também no time profissional. Mas pro ataque o Atlético precisa melhorar. E esse período de treino, falta aí quase 25 dias para essa reestreia. O Paulinho falou do jogo contra o Bahia, né, Cirilo? É um confronto direto. Se o Atlético vence o Bahia na Arena MRV, já nessa volta do Campeonato Brasileiro, passa o Bahia, deixa um adversário para trás. Então é muito importante que o trabalho seja muito bem feito. E Aboubakar foi oferecido ao Clube Atlético Mineiro. Vocês lembram dele? Centroavante camerunês que já chegou a marcar gol na seleção brasileira em Copa do Mundo. Hoje com 34 anos de idade, num pior momento da sua carreira. Ele se mudou para o Azerbaijão na temporada passada para jogar num time chamado Neft. E terminou a temporada como reserva. Dos últimos 5 jogos, em 3 ele saiu do banco, nos últimos 2 nem sequer é utilizado. De qualquer forma, 15 jogos, 7 gols. O jogador foi oferecido sem custos, até porque, apesar de ter mais um ano de contrato no Azerbaijão, o Aboubakar foi liberado por seu clube para encontrar novos interessados. As sugestões têm acontecido por todo o mundo, incluindo o Atlético. É até natural que ele já tenha sido oferecido para outros clubes brasileiros. A informação sobre essa conversa entre Atlético e Aboubakar foi divulgada pelo site Fala Galo. O Galo não se mostrou tão empolgado assim com a negociação e ainda está estudando os prós e contras antes de avançar nas negociações. Aboubakar, que passou com sucesso em outros tempos pelo Porto e também pelo Besiktas, ainda esteve no Al Nassr da Arábia Saudita, entre outros clubes. E Léo Duarte explicou por que fechou com o Galo. O zagueiro de 29 anos de idade, formado no Flamengo, com passagem pelo Milan e que deixou recentemente sem custos o Istambul Basaksehir, foi apresentado como reforço atleticano nessa quinta-feira. Abre aspas para o Léo Duarte. Quando surgiu o contato do Galo, fiquei muito feliz. Conversando com a minha família, entendemos que eu poderia ajudar e agregar ao grupo. Chego muito confiante. Ele completa com a seguinte frase: já joguei contra o Atlético algumas vezes e fiquei impressionado com o calor da torcida e com a pressão que eles fazem. Tudo isso também pesou na minha decisão de vir para cá. Vale a lembrança de que o Léo Duarte assinou contrato até 2030 e vestirá a camisa 15 atleticana. Lianco pode deixar o Atlético Mineiro, sim. Antes de gravar esse vídeo, fui atrás de informações a respeito do futuro do atleta e posso contar que há opções, conversas, negociações entre clubes do Brasil e do exterior com o staff do jogador. Não existe proposta oficial, tá? É bom que se diga. Mas o representante do Lianco foi procurado e há a promessa desses times do Brasil e de fora de que eles apresentarão propostas oficiais nos próximos dias. O Lianco foi comprado do Algarafa por 4,5 milhões de euros e está avaliado hoje em 4,5 milhões de euros. Mas o Galo já deixou bem claro que para negociar o atleta, que teve recentemente seu contrato prorrogado até dezembro de 2029, vai exigir uma compensação financeira maior. Lianco, que tem 12 partidas na atual temporada, ele ainda não conseguiu retornar ao bom nível apresentado antes de uma lesão, aquela ruptura do ligamento do tendão de Aquiles que acabou por determinar a ausência do Lianco em vários meses no Atlético. Ele voltou meio abaixo, com dificuldades físicas, um pouco mais lento e desde então ainda não conseguiu jogar em alto nível. Diante da necessidade em fazer dinheiro, acho que o Atlético pode negociá-lo a partir de 6, 7, 8 milhões de euros. Resta saber se vão aparecer interessados em gastar tanta grana por um zagueiro de 29 anos de idade. Você, torcedor do Galo, se preocupa com tal possibilidade? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Botafogo já definiu quanto quer para vender Montoro, uma de suas principais joias, meio atacante argentino de 19 anos de idade, comprado na temporada passada do Vélez Sarsfield por 9 milhões de euros. A pedida de João Paulo Magalhães, presidente da associação e quem toca o clube nesse momento, precisa ser de pelo menos 20 milhões de euros, a partir de 118 milhões de reais, e o Botafogo se senta à mesa para começar a conversar, embora com o sonho de alcançar, com bônus, algo na casa dos 25 milhões de euros. Montoro pode se tornar o segundo maior ativo do atual elenco botafoguense, só atrás de Danilo Santos,
volante que veste a camisa da seleção brasileira e é pretendido, entre outros, para o Flamengo e Palmeiras. Cheguei a contar para vocês, depois de ouvir de uma pessoa do staff do Danilo, que o Flamengo foi o dono da melhor oferta, 25 milhões de euros fixos, mais 10 em bônus. O Palmeiras aparece com cifras um pouco inferiores, 22 milhões de euros fixos, mais um valor não definido de bônus. Mas a ideia do Botafogo e do Danilo é se acertar com algum clube da Premier League. Só para completar, registrar que Montoro, na atual temporada, soma 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. Esse é mais um dos vários reforços botafoguenses que se transformaram em dívida na FIFA. E a qualquer momento, certamente a Corte Arbitral do Esporte também vai fazer ou vai aplicar mais um transfer ban no Botafogo. Hoje, o time mais ameaçado de uma punição com perda de pontos pela FIFA é justamente o Botafogo, devido aos vários atrasos na quitação de compra de atletas pelo mundo. Quero falar sobre o futuro de Gustavo Scarpa. O Galo já colocou o Scarpa à venda há algumas semanas, mas todas as propostas que chegaram até aqui foram por empréstimo. O maior interessado nesse momento é o Santos. Alexandre Matos tem feito enormes esforços para convencer os acionistas do Atlético sobre a importância de o Scarpa ser negociado por empréstimo, para se valorizar e eventualmente ser comprado em definitivo pelo Santos no fim da temporada ou por um outro clube. O ponto é que o Atlético quer vender o Scarpa para recuperar parte do investimento. O jogador de 32 anos de idade havia sido comprado por 5 milhões de euros. Hoje o Galo topa negociá-lo por até 3 milhões de euros, mas não existiram interessados para compra. Scarpa, que não joga desde 5 de maio, temporada atual de 23 partidas, 2 gols e 5 assistências. O fato de ter jogado só 10 partidas no Brasileirão lhe permite atuar por um outro clube da Série A do Brasileiro. Vale observar ainda que o Scarpa tem salário acima de R$1 milhão por mês no Atlético Mineiro e tem dado sinais de que pretende ficar na cidade do Galo. Todas as últimas postagens do Scarpa relacionadas à intenção e demonstração de não sair da cidade do Galo.